5 dicas para melhorar o seu reading e o seu writing. Bom dia, boa tarde, boa noite, Teacher Cecel aqui e sem mais delongas vamos falar de recepção e produção escrita, que você lê e escreve em inglês. Antes um pouquinho, sempre que possível, traga a língua falada para a escrita. Ainda que não seja o foco do seu estudo ou da sua necessidade naquele momento, sempre que você consegue ouvir o que você está lendo, você vai na direção mais efetiva da aquisição da língua como um todo. Agora vamos ver 5 dicas para melhorar as suas habilidades de leitura e escrita no inglês. Dica número 1, leia muito e diversifique. A leitura é quem sustenta a sua habilidade de ler e escrever. Então leia! Leia tudo que você conseguir em inglês, vários gêneros, de perfis em redes sociais a textos de verdade de boas fontes. Já falei isso em outros vídeos, mas convém repetir. Procure sempre estar próximo do seu nível e do assunto que você ali vai se expor. E você consegue fazer isso rapidamente ao passar os olhos no texto e perceber que entende mais ou menos do que se trata. Tente fazer isso sem traduzir. Chamamos skimming, essa técnica de passar os olhos e tirar a nata do texto, um entendimento geral, apenas observando, passando uma leitura com os olhos rapidamente. Isso inclui analisar tudo que o gênero textual ali prevê e que vai facilitar o seu entendimento. Ao skim uma carta, por exemplo, você vai ver que ela é endereçada a alguém. Rapidamente vai ver palavras-chave ali para tentar entender por que a carta foi escrita. Pela maneira que a carta se encerra, você vai ver se as pessoas são próximas ou não. Se o assunto da carta for sobre algo que você domina, então as suas chances de êxito em entender tudo aquilo ali aumentam. Ao skim um artigo de revista, por exemplo, você vai ver um título extravagante que pode vir a não ter a ver com o tema diretamente, mas certamente as imagens vão te direcionar sobre qual vai ser o tópico principal daquele artigo. Se for um artigo sobre cinema e você gosta de cinema, as suas chances de aumentar a motivação e o entendimento sobre o assunto vão aumentar. Ao skim uma notícia em um site, as imagens da mesma forma vão te ajudar a entender sobre o que trata a notícia e a legenda delas também. Mas dessa vez o título vai com certeza ter tudo a ver. De repente você até já sabe do que se trata porque leu a mesma notícia em um site brasileiro. Vai enfrentar agora a leitura em inglês. Essa dica é boa. Leia primeiro em sites brasileiros, depois leia em sites gringos. E o BBC Learning English, fica a dica, é excelente, uma excelente fonte para você. Ao skim um artigo acadêmico, por outro lado, talvez você não tenha imagens e tantos recursos visuais para que você veja a sua proximidade com o assunto logo de cara. Mas os artigos acadêmicos usam e abusam de palavras oriundas do latim, ou seja, parecem com português, ou seja, são cognatas, o que é um grande facilitador desse gênero. Mas a linguagem é formal e distante do inglês do dia a dia. Porém, se você está no meio acadêmico, você tem que enfrentar artigos acadêmicos, fica a dica. Dica número 2, não trave. Não trave na pose, chama no zoom, dá um close. Existem 2 processos que devem ocorrer na leitura. O entendimento do macro, da ideia central do conteúdo que você está lendo, e o entendimento do micro, dos vários micros, das palavras que te ajudam a entender as frases, que te ajudam a construir o todo e de quebra fazem você se acostumar com as estruturas da língua, regras gramaticais e vocabulário novo. Ler e ouvir em um idioma estrangeiro pode te gerar uma certa ansiedade porque você vai estar ali se expondo a uma situação e talvez não entendendo tudo. Só que isso é absolutamente normal e você tem que aprender a relaxar com isso. Se você estiver lendo um livro em inglês, adote um ritmo de leitura que você não interrompa para checar as palavras desconhecidas, possibilitando que você treine essa habilidade de construção de uma ideia central, ainda que detalhes passem despercebidos. Somente após a leitura de 1 ou 2 páginas, ou de um capítulo, é que você vai parar e procurar em dicionários online o significado das palavras e das estruturas gramaticais desconhecidas, e pode até recorrer à tradução se precisar. Quanto mais distante do seu nível você estiver em um texto em inglês, mais difícil ele será e mais palavras desconhecidas irão surgir. Pode ser que você tenha que parar a leitura e procurar o significado de palavras-chave que vão te ajudar a ter esse entendimento do macro. Mas isso é sinal que você está diante de um texto muito além do seu nível. Esses são casos em que a tradução pode ser um caminho aí para você burlar essa barreira. Vamos supor que você está estudando para uma prova, você tem que entender aquele texto que está na sua frente. Do contrário, procure sempre nivelar melhor o texto que você for ler para que você possa, ao ver as palavras desconhecidas, procurar o significado delas em dicionários em inglês e inglês online.
Dessa forma, você se expõe ainda mais ao idioma, internalizando usos naturais da língua, a ordem das palavras, collocations, etc. Beijo, bom feriado! Terceira dica, copia e cola. Pra quê? Ainda melhorando a sua leitura, mas já indo para o writing. Tenha sempre à mão um bloquinho de notas, um caderninho, um aplicativo que você possa tomar nota das palavras e estruturas novas. Não deixe essas anotações caírem no esquecimento e releia-as de tempos em tempos. Gere recorrência no seu aprendizado. A repetição é necessária. Goste você ou não. Não tá no roteiro, mas eu tenho que dizer. Goste ou não, tem que repetir. Ai, desculpa. Você tem que repetir, você tem que ver de novo. É assim que funciona, gente. Dando um passo à frente, também você pode copiar o estilo, as estruturas dos gêneros que você lê, de maneira a se acostumar com eles. Por exemplo, se você lê muitos e-mails em inglês, tome nota das frases que abrem o e-mail, de frases que encerram e-mails e vá montando um repertório de frases úteis para você copiar e colar. Artigos de revista normalmente abordam o tema de uma maneira indireta e super descolada logo no primeiro parágrafo. Você pode copiar e observar como cada autor faz para introduzir o assunto. Textos jornalísticos utilizam verbos no presente para descrever fatos passados. Você pode copiar várias headlines de uma mesma notícia, de um mesmo fato, para ver como os diferentes jornalistas descreveram o mesmo assunto. Ao ler artigos acadêmicos, você pode ir anotando as frases que contenham as conjunções, aquelas palavrinhas que nós utilizamos para deixar o texto coeso, bem estruturadinho, bem conectadinho. Faz uma tabela e vai anotando exemplos com thus, exemplos com therefore, exemplos com hence. Nada se cria, tudo se copia. Utilizar modelos para você ir se aventurando na escrita é o caminho mais seguro. Mas é óbvio que usar boas fontes vão fazer a diferença. Por exemplo, não adianta você pegar e-mails que mais parecem comentários de uma rede social, ou mais parece um tweet. Você tem que pegar um texto minimamente estruturado, com vocativo, corpo de texto, uma despedida, assinatura, de maneira que você possa copiar, tomar nota. Dica número 4, vá aos poucos. Ainda nessa batida de tudo se copia, nada se cria, aos poucos vá transformando as suas anotações em textos novos. Se você tem um modelo de um e-mail de uma pessoa A pedindo um favor para uma pessoa B, pense em favores que façam parte da sua rotina e experimente colocá-los ali no corpo do texto. Altere apenas um parágrafo, 2 parágrafos. Se você leu reviews sobre um livro ou um filme que você gostou, experimente roubar alguns parágrafos que contenham ali ideias das quais você concorde e adicione uma ou outra sua para compor um novo texto, um empréstimo. Ou, caso você discorde, procure alterar ali o parágrafo para concordar com a sua ideia, ao contrário do que está escrito. Mas vá aos poucos. Evite frustrações nesse momento. Comece com um parágrafo, 2 parágrafos. Evite dar passos maiores do que a sua perna ajuste às suas expectativas. Lembre-se que um parágrafo contém uma ideia central e é composto de, no mínimo, 2 frases. Tente casar uma e outra, apontando para a mesma direção, se for a sua intenção, utilizando as linking words, as conjunções que você tomou nota, e assim você vai construindo pouco a pouco um texto, um textão, um mega texto. Dica número 5, feedback e reescrita. Aprender sozinho é bom, mas se fosse fácil, todo mundo era fluente e todo mundo ia escrever muito bem, até em português, não é? É sonho meu, sonho meu. A sua escrita precisa de feedback corretivo. Quem é que pode te dar isso? Um amigo que saiba mais que você, um contatinho ou crush que saiba inglês, um professor particular, um curso de inglês, olha que bem! A sua evolução passa por feedback e tem que ser bem dado, diga-se de passagem. Mas ainda assim, um feedback de um amigo que tem um nível de inglês maior que o seu já vai estar valendo alguma coisa. Mas tão importante quanto receber um feedback é o que você vai fazer com ele. E esse feedback deve ser aplicado no mesmo contexto, mais uma vez, ou 2 ou 3, quantas forem necessárias. Reescreva os seus textos e submeta eles de novo ao feedback. Recorrência na escrita se faz assim, aqui tem repetição também. Mesmo que você tenha escrito apenas um e-mail pequeno, ou falado da sua série favorita em uma resenha bem curtinha, ou ainda noticiado no seu jornal pessoal no Instagram que adotou um novo patch, submeta os textos a feedback e reescreva-os. Esse é o caminho.
Gostaram das dicas? Se você possui um bom hábito de leitura ou escrita e gostaria de partilhar, por favor, faça-o nos comentários. Aperte os botões de praxe e fique ligado nos nossos próximos vídeos. Beijo e até lá! Beijo do Cecel. Dá um tchauzinho pra câmera, já que tu apareceu o tempo inteiro pipocando pro lado e pro outro. Viu? Para quieto! Desculpa, gente, mas isso vai pro vídeo. Recount.